Queridos, eu não sei se você viu eu chegando aqui para fazer minha viagem. Quando a gente vê alguém assim com uma mala, a gente logo imagina, vai viajar, né? E eu queria te mostrar algumas coisas que estão aqui dentro, que fazem parte. Dizem que a vida é uma viagem. Quantos já ouviram falar isso? A vida é uma viagem. Então, se a vida é uma viagem, nós precisamos de uma mala para viver essa vida e para levarmos essa vida. Não estou fazendo propaganda de nada aqui não, tá bom? E nessa viagem, querido, da vida, nós levamos uma mala. Tem gente que leva 2. Tem gente que leva 3. Se for um homem, leva uma nas costas e já está tudo ok, né? Tem gente que leva uma mala só de sapatos. Tem gente que leva muita mala extra. E vai chegando na vida e vai conduzindo, e quando passa um certo tempo, muitas e muitas malas ele acumulou. Mas antes de continuarmos essa viagem, vamos dar uma paradinha para a gente conduzir as crianças até o seu culto. Que assim o Senhor nos abençoe, juntamente com cada professor. As crianças podem descer. Eu também levo um iPad na viagem. Talvez vocês levem também, né? Um iPad ou outro tablet que você goste mais. Mas nessa viagem da vida nós compramos, né? Às vezes a gente nem tem dinheiro para comprar um, mas a gente se esforça bastante. Divide em 24 vezes e vai comprando, né? Em alguns momentos compramos livros, porque nós queremos adquirir bastante conhecimento. Compramos perfumes. Se for importado, então, melhor ainda, né? Se for francês, maravilhoso. Mas nós queremos a qualquer custo também comprar um carro do ano. E tem que ser carro novo. Não basta ter 4 rodas. Tem que ser um carro bom. Se for elétrico, então, é Deus quem mandou, né? E nessa viagem também, durante a nossa viagem, nós também adquirimos muitas joias preciosas. Está difícil sair assim por causa da preciosidade. Olha, que coisa linda. Mas custa caro, né? Custa caro. E nessa viagem também nós queremos adquirir relógios. Se for suíço, então, não perca a hora nunca, né? E o preço? Não importa o preço, não. A gente vai comprando, a gente vai fazendo economias. Ou, se não der para fazer economia, você passa no cartão mesmo, né? Para que existe cartão? Para a gente comprar sem dinheiro, não é verdade? Mas se não tiver dinheiro também, você pode fazer um tigrinho, pode jogar um jogo qualquer para você adquirir riquezas, né? Porque o que importa é adquirir riquezas. Olha, outra chave de carro. Glória a Deus. E nessa vida também, em alguns momentos, a gente quer ser o melhor. A gente quer ser o número 1, a gente quer ser um campeão. A gente quer trabalhar na empresa para adquirir a melhor posição. E o preço disso? Não importa. Importa o primeiro lugar. Importa o prêmio que eu vou receber. E nada mais importa. Viu? Que mala cheia. Nossa, tem até um passaporte. Porque esse parque aqui que eu vou aqui, não. Isso aqui não é parque, não. Eu tenho que ir para a Disney. Eu vou trabalhar 20 anos para ir lá. Mas eu tenho que ir para lá, né? Dizem que aquele lugar é maravilhoso. Tudo limpo, bonito. E aí a gente pega uma calculadora para fazer as contas, né? Porque são muitos os gastos. E na caminhada também a gente vai precisar de remédio para dormir, porque
Se trabalharmos demais, pode ser que a gente perca o sono. E por que não um remedinho para dormir? Né? Vamos tomar também, senão a gente não dorme. E aí nós vamos comprar presentes e mais presentes. Vamos comprar bonecos. Vamos comprar uma bermuda qualquer? Não. Tem que ser de marca. Tem que ser de marca. Não basta vestir bem, tem que vestir muito bem. Oh, notebook. Horrível, né? Tem que ser o MacBook. Porque eu não sei se eu compro um Mac ou se eu compro uma moto. Né? Não sei se eu compro um iPhone ou uma máquina, uma geladeira e um fogão. Então, tem que ser o mais caro. Porque senão eu não vou fazer parte dessa tribo. E para comprar tudo isso, basta dinheiro? Não. Você pode ter alguns cartões de crédito. Um vence dia 1º, outro vence dia 5, outro vence dia 10, outro vence dia 15, 20 e 25. Não tem dia que não dê para comprar. Passou na frente de uma loja, Deus vai falar com você e você vai comprar alguma coisa. Com ou sem dinheiro. Queridos, esse tem um problema. Porque essa bagagem vai aumentando, porque as compras vão aumentando e a gente vai, a cada dia, adquirindo mais e mais coisas, mais e mais riquezas. E vamos comprando, muitas vezes aquilo que não precisamos, com dinheiro que não temos. Mas basta ter crédito. Uma vez eu cheguei brincando com um vendedor de carro, eu falei, rapaz, meu sonho é comprar esse carro aí, viu? Aí ele falou assim, vai, compra? Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não precisa, basta ter crédito. Eu falei, sai de mim. Espantei o bicho. Então, queridos, eu queria ler um texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. Creio que já esteja aí na tela. Obrigado, Marcão, meu querido Marcos. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Vamos acompanhando juntos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Certo pastor perguntou uma vez à sua igreja, quantos aqui estão cansados? Aí 90% da igreja levantou a mão. Aí ele olhou aqueles 10% e perguntou assim, irmãos, vocês que não levantaram a mão, estão bem? Não, pastor, nós estamos tão cansados que a gente não consegue nem levantar a mão. Queridos, é assim que a gente está vivido nos últimos dias. Dados de pesquisas mostram, a Agência Brasil, por exemplo, afastamento por saúde mental nos últimos 10 anos dobraram. Isso inclui ansiedade. Há 440 mil casos em 2025, este ano que estamos vivendo.
Também 10 anos, um SUS, pelo levantamento do Ministério da Saúde, citado inclusive no portal G1, mostrou que os atendimentos relacionados a transtorno de ansiedade aumentaram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos. Já imaginou seu filho nessa situação? Que triste. A CNN Brasil destacou que as internações por ansiedade mais que dobraram em apenas 4 anos, segundo estudo. A Organização Mundial de Saúde falou que no primeiro ano de pandemia, ansiedade e depressão já explodiu em mais de 25%. E os nossos jovens também têm sido afetados avassaladoramente. Nossos jovens de 15 a 29 anos, 45% dos casos de ansiedade, entre eles, estão ligados ao intenso uso de redes sociais. E o Brasil, em particular, tem sido apontado como um dos países com os maiores índices de ansiedade do mundo. Dados muito preocupantes. Somos altamente influenciados pelas redes sociais. Querido, às vezes a rede social ativa alguma coisa em nós que não deveria ativar. Por exemplo, uma obra da carne chamada inveja, que nós precisamos lutar contra ela em todos os aspectos e dimensões. Inveja é um sentimento de descontentamento ou angústia diante das conquistas da outra pessoa e não a sua. Ou se o outro adquire posse, se você não adquire, você vê lá, você sente. Se o outro foi para um lugar que você queria ir, você sente. Se o outro comprou algo que você queria comprar, você sente. Isso é uma obra da carne que nós devemos lutar contra ela também. Nos comparamos com o outro e desejamos o que o outro tem. Só que não paramos para pensar que o outro pode fingir que tem. E você deseja algo que o outro também não tem. Então você se prejudica sem necessidade. Acumulamos um nível de conhecimento, informações além da nossa capacidade. Somos cobrados para ler e se atualizar em tantas revistas, em tantos livros. Você não é bom mais se você souber apenas uma língua. Uma língua? Não, você não vai conseguir nada. Você vai precisar de pelo menos 3. Né? E a gente está com dificuldade de falar o português, né? Tão bem. E aquela pressão sobre nós, sobre a nossa juventude, sobre nós também adultos, sobre as crianças, sobre os jovens. Querido, cada notificação que chega no seu aparelho é um micro evento de ansiedade. Então, quando você junta algo que é micro, ele se torna macro. Ou seja, você passar o dia recebendo sucessivas notificações, isso vai ativar também em você sentimentos de ansiedade ou crises de ansiedade. Não sei se você já passou por aquele momento, ou talvez esteja nesse momento aqui nessa noite, que tem pavor de receber o WhatsApp de uma determinada pessoa. Pode ser até o seu chefe. Só de receber já dá aquela angústia no seu coração. Eu fico surpreso também nos dias atuais, quando as pessoas me pedem perdão por não ter respondido minha mensagem rápido. Eu falo, uai, mas eu não queria que tivesse respondido rápido. Por que ele está pedindo perdão? Me lembro, inclusive, naquela época antiga, não na minha época, na época de alguns aí, onde a pessoa ligava para você 9 horas da manhã, você não estava em casa. Aí ele deixava o quê? Um recado. Só que você só chegava 9 horas da noite. Aí você recebia o recado, ó, fulano ligou para você. E às vezes o recado também era mal dado, ó, ligaram para você hoje de manhã. Se falasse ligaram, acabou. Se falasse ligaram, eu não sei quem é, você também não lembra, então não vou nem ligar mais. E hoje, por que nós temos que responder tudo na hora? Porque você se cobra de responder tudo em tão pouco tempo. Ou se cobra de ser o mais alto nível
de resposta. Isso tem um preço. Essa bagagem tem um volume. Vivamos ansiosos, queridos, com o futuro. Ansiosos com doença. Ansiosos com medo do amanhã, com medo de morrer. Talvez vivendo uma separação, um processo de angústia. Talvez você esteja ansioso querendo que seu filho tivesse sido perfeito. Você sonhou com algo perfeito, mas Deus não te deu um filho perfeito. Talvez você esteja ansioso nessa noite por um afastamento de uma pessoa que você ama muito. Talvez um filho, uma filha dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja ansioso nessa noite, desapontado e decepcionado com Deus. Talvez você esteja com medo de ser julgado. Medo de não ser aprovado. Medo de ficar isolado. Ou já caminhando para um isolamento. Talvez você esteja com medo da economia. Porque cada notícia que você recebe diariamente, você acha que o barco já está afundando. E você corre para pegar a sua boia. Você já está com a sua boia. Porque se o barco afundar, você já está a salvo. Ou talvez, se ele afundar, você já está com sentimentos de que você vai partir. Talvez você esteja ansioso aqui nesta noite, porque não tem um trabalho. Mas talvez você esteja ansioso também, porque você está com excesso de trabalho. E muita gente hoje está com excesso de trabalho. E está com uma síndrome chamada burnout. Muito comum de se encontrar atualmente. É um distúrbio emocional causado por um estresse crônico no trabalho, que resulta em exaustão física, mental, emocional, uma desmotivação e um consequente isolamento social. Talvez você esteja sendo exigido por uma alta e elevada performance, senão você não presta. Trabalhadores com burnout no Brasil hoje varia entre 30% e 40%, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Imagina 40% com síndrome. É um índice absurdo. O Brasil ocupa a segunda posição nesse ranking, perdendo apenas para o Japão. Os registros de afastamento do trabalho por burnout aumentaram significativamente em 2023, com um crescimento de 136%. Se eu pegar 19 a 23, essa janela. Trabalha-se tanto, querido, que não há mais tempo para descansar. Muitas vezes queremos adquirir muito dinheiro para comprar aquilo que não precisamos. E compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos. Vamos dividir para pagar depois. E se Jesus voltar antes, melhor ainda, que eu nem pago. Né? E aí, queridos, nós vemos a palavra de Deus falando em nós, em Provérbios, que a ansiedade do coração do homem o abate. Talvez você esteja abatido aqui nessa noite. Talvez você esteja incluído numa estatística dessa. Como eu já estive. Talvez você esteja também. Eu quero meditar com você na palavra que nós lemos de Deus, num tema nessa noite, criados para o descanso. E o que tem causado, queridos, tanta ansiedade em nós, segundo a palavra de Deus, esse pequeno trecho que nós lemos. Eu queria meditar com você em 3 Fs. O primeiro F é de fazer. O primeiro ponto que eu quero meditar com você é quando nós fazemos o que não temos condições nem capacidade para fazer. Isso gera em nós ansiedade. Veja o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida, pela ansiedade que você está tendo com o dia, por exemplo, do amanhã. Quando nós vamos uma palavra em Lucas, fazendo um paralelo, Jesus fala: se portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se nem as mínimas nós vamos dar contas, por que estamos ansiosos pelas coisas maiores ainda? Jesus nos fala isso, irmão. Ninguém mais está falando a não ser o próprio Jesus, na palavra que nós lemos essa noite.
A preocupação com o amanhã tira o nosso vigor hoje. Então nós perdemos a força no hoje e gastamos já o que deveríamos ter de reserva, de força para o dia seguinte. Imagina comigo uma picape. Deve carregar aí uns 1.000 quilos. Mas você precisa de carregar 1.100, 1.200, 1.500 quilos nela. Você vai conseguir carregar? Vai. Você vai colocando em cima, ela vai descendo e você vai colocando. Você vai conseguir usar essa picape por um bom tempo? Vai. Você vai usá-la. Só que quando você estiver usando ela acima da capacidade dela, o que vai acontecer? Você vai desgastar mais os pneus, o sistema de freio, motor, combustível. Ao invés de você fazer uma certa quilometragem por litro, você vai fazer bem menos, você vai gastar mais. E aquele carro que você excedeu a carga dele, ele vai precisar de manutenções muito mais rápidas. E assim, às vezes, a nossa vida. Nós carregamos uma quantidade de coisas, uma bagagem extra, que nos leva ao cansaço, que nos leva à fadiga. Conseguimos levar? Conseguimos. Mas isso também tem um preço. Queridos, Deus criou o homem. E sabe o que o homem fez depois que Ele o criou? Imagina comigo que você foi contratado numa empresa para trabalhar. E o seu processo na sexta-feira pela manhã, você foi totalmente aprovado. E ali você já estava com o seu uniforme, já estava bem vestido, já estava pronto para iniciar o trabalho ali às 9 horas da manhã. Aí você pergunta à pessoa que contratou, vamos começar? Por onde eu começo? Você já vai me levar para o setor para a gente iniciar as atividades? Pois a mesa já está pronta, minha cadeira já está pronta, meu computador já está posto ali, tudo está pronto para iniciar o trabalho. Aí ela vira para você e fala assim, não, nós vamos começar só segunda-feira, porque esse final de semana você vai descansar. E foi assim que Deus nos criou. E após ter nos criado, Ele criou o 7º dia, que foi o dia de descanso. E nós já entramos na glória do Senhor, em descanso. Nós já nascemos e nós somos criados para viver em modo de descanso. E assim nós vemos na palavra de Deus, lá em Gênesis, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, Kadash. Ou seja, Ele consagrou esse dia. Esse dia Ele separou, porque nele descansou. Ele nesse dia, Shabbat, de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, Deus não só criou esse dia, mas Ele o tornou santo, para que nós vivêssemos santificados em santidade, entendendo o quão especial é esse dia. Tudo começa na nossa vida, tudo começa na sua vida com descanso. A Bíblia associa nessa palavra que nós lemos, o descanso exatamente à santidade. O descanso é um princípio de Deus. E nós vemos na palavra de Deus 4 tipos de descanso. Esse primeiro, que é o descanso semanal, que está lá na palavra de Deus em Êxodo, onde Deus fala, lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. E trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem aqueles que te servem, nem a sua serva, nem os seus animais vão trabalhar nesse dia, nem os estrangeiros que residem aqui na sua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º, o que Ele fez? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse dia para nós adorarmos Ele. Não só adorarmos, mas para nós confiarmos nele. Porque o próximo dia
virá desse dia que nós confiamos nele. E a provisão de Deus no dia seguinte, querido, ela está associada à sua confiança hoje. Confie hoje, que a provisão vem amanhã. Esse dia o Senhor criou para que você e eu renovássemos as nossas forças físicas. Por quê? Porque o Senhor precisa nos proteger de nós mesmos. Mas o segundo descanso estabelecido por Deus, por mais incrível que pareça, é o descanso da própria terra. E está ali a palavra de Deus em Levítico: durante 6 anos, semeie as suas lavouras, apare as suas vinhas, e façam colheita das suas plantações. Porém, no 7º ano, esse ano é um ano sabático, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie as suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as uvas de suas vinhas que não forem podadas. A terra terá um ano de descanso. Imagina você vivendo totalmente da terra. E você no dia 1º de janeiro, você não pode plantar mais nada. Você não pode colher. Você não pode trabalhar. Você não pode usufruir mais daquela terra. Ordem de Deus. A cada 7, um ano sabático. É interessante, quando eu estava lendo isso, eu lembrei. Na casa da minha mãe, ela tem um quintal. E nesse quintal nós começamos a colher tomates. E comemos ali na hora das refeições, durante a salada. Você sabe o que a gente fez para plantar esse tomate? Nada. Não jogamos uma semente. Não jogamos nem água. Nem colocamos ele no sol, porque não sabíamos nem onde ele estava. Mas de repente nós vimos aqueles tomates vermelhos, bonitos. Olhamos para ele. Ele olhou para a gente. Cortamos e fizemos a salada deliciosa. Sabe o que a gente fez para comê-lo? Nada. Porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. E Ele cuida, querido, de toda a terra. E Ele jogou uma semente, porque não fui eu que joguei, numa terra que estava descansando. Porque aquela terra não estava sendo usada. E aquela terra brotou algo maravilhoso. Dá vontade agora de jogar um monte de semente lá. Porque é Deus quem cuida de todas as coisas. Querido, por outro lado, a não obediência desse ano sabático ao povo de Deus, lá em Levítico, declara a palavra de Deus, teve consequências. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Esse aqui foi os 70 anos de cativeiro que o povo foi levado. Nesse tempo a terra descansará e desfrutará os sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitavam nela. Entenderam? Vamos ao complemento da palavra de Deus em Crônicas. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem escravos deles e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. Tivemos também outras coisas que eles fizeram, idolatria entre outras, que os levaram ao cativeiro. Mas a palavra de Deus diz que foi também por uma desobediência ao ano sabático, determinado pelo Senhor para eles. E em terceiro, nós temos também um descanso que é o ano do jubileu. Após 7 ciclos de anos sabáticos, então nós temos 7 vezes 7. Então nós temos 49 anos. Então a cada 49 anos o Senhor determinou que haveria um ano de descanso. Que é exatamente o ano do jubileu. E esse ano era muito especial. Porque os escravos eram libertos desse ano.
as dívidas eram perdoadas também neste ano. E as terras voltavam aos seus próprios donos. Então era um ano muito social, muito especial. E eu creio muito esperado para muita gente ali. Imagina você estando numa dessas situações. Determinação do Deus Todo-Poderoso. Um descanso social e econômico. E vem o quarto descanso, que é o descanso espiritual em Cristo Jesus. Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Queridos, todos os descansos anteriores apontam para o descanso maior em Jesus Cristo. Primeiro, o descanso do corpo. Segundo, o descanso da terra. Terceiro, o descanso social. Isso tudo te leva ao quarto, descanso espiritual em Cristo Jesus, que é para onde o Senhor Jesus quer te levar nessa noite. Ele não quer que você saia daqui sem receber dessa graça e desse descanso da presença dEle. Se a terra precisava descansar, queridos, imagina nós. Quando não respeitamos o dia de descanso, sofremos consequências físicas, emocionais, espirituais. Deus criou também o dia de descanso para proteger-nos. Existem equipamentos elétricos que eles estouram quando a carga ela é excedida. Na sua casa também. Se houver um curto-circuito, por exemplo, no chuveiro, vai estourar um disjuntor. Então você, ao invés de trocar o chuveiro, você troca o disjuntor, que é muito mais barato. Ele está ali para proteger. E Deus vai separando esses dias e dá essas ordens para que nós respeitemos. Para que em nós nenhum disjuntor desarme. E se for preciso, Ele vai desarmar um disjuntor para proteger você. Muitas vezes não paramos para descansar porque pensamos que tudo depende de nós. Nos envolvemos tanto. Eu preciso me envolver em vários ministérios, porque Deus me deu capacidade para fazer várias coisas. Nos envolvemos em vários departamentos. Nos envolvemos em várias atividades. E não vivemos em modo de descanso. Porque achamos que tudo depende de nós. Se a gente parar, a igreja para. E Jesus nos chama nessa noite, não para trabalharmos para Ele, mas para trabalharmos com Ele. É diferente. Quando nós trabalhamos para nós, querido, para Deus, melhor dizendo, nós trabalhamos segundo os nossos pensamentos, a nossa intelectualidade, fazemos coisas lícitas, fazemos coisas boas, coisas que são inclusive de Deus, mas talvez não sejam para você, talvez sejam para outro. Se tomarmos o jugo de Jesus, nós caminharemos, sabe em qual velocidade? Não é em 2x. Você acha que o Espírito Santo fala com você em 2x? Se falar, você me conta. Geralmente é em 1x mesmo. E quando nós caminhamos na velocidade de Jesus, nós caminhamos numa velocidade de alguém que é manso. Porque Ele coloca o jugo sobre nós, se nós permitirmos. E nós vamos caminhar na velocidade dEle. Querido, você sabe por que Jesus não se fadigava? Porque Ele só fazia o que o Pai mandava. Muitas vezes nós nos distrairmos e andarmos por atalhos, irá nos levar para um descanso, uma fadiga, um excesso de bagagem, que nós não precisaríamos levar. Jesus quer te levar num caminho, porque Ele é o caminho. E Ele sendo o caminho, Ele sabe o melhor caminho para você. E Ele tem caminhos de paz para você. E não para você viver na angústia que você está aqui nessa noite. Ou esteja vivendo nesses dias.
Queremos trabalhar incansavelmente para construir um futuro incerto. Quanto tempo teremos de vida? Não sabemos. Precisamos investir no hoje. Queremos, queridos, formar super filhos. Eu vejo às vezes pais colocando filhos em tanta atividade. Ele vai para a escola, ele vai para o curso de línguas. Alguns vão para a dança, outros têm que entrar no judô. Mas a natação também é boa para tudo. E ele vai. Aí você pergunta, que horas o seu filho brinca? Não tem tempo para brincar. Estamos formando filhos estressados. Filhos que não têm tempo de brincar um com o outro. Isso é um perigo. Cuidado, fique atento a isso. Porque cada vez mais os índices mostram crianças, adolescentes e jovens envolvidos em crises de ansiedade. Mas não é isso que Jesus quer para nós essa noite. No grego, querido, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. Jesus atrai e quer atrair você para uma, mas nós somos atraídos para uma direção diferente. Por quê? Por causa da ansiedade do nosso coração, por causa da nossa inquietude e das nossas preocupações. Eu falei de 3 Fs. O primeiro foi fazer. E o segundo que eu quero pensar com você aqui nessa noite é sobre fé. Só que seria falta dela. O verso 30 nos diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O Senhor pede para nós observarmos como Ele cuida dos pássaros. O Senhor pede para nós observarmos como Ele veste os lírios do campo. O Senhor pede para nós observarmos a natureza. Você observa a natureza da sua casa até o seu local de trabalho? Ou de estudo? É interessante que quando entramos de férias, nós desejamos exatamente um lugar que seja um local verde, ou uma praia, ou uma montanha, ou as geleiras. Mas nós desejamos estar perto da criação de Deus. Sabe por quê? Porque é lá que você encontra descanso. É por isso que Jesus te leva a pastos verdejantes. É por isso que Jesus te leva perto de rios, para que você sinta a brisa das águas. Porque isso vai trazer descanso, vai refrigerar a sua alma. E Jesus quer te levar para lugares de descanso. É por isso que nós vamos para estes lugares nas férias. Já te deu vontade de ir logo? Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer, eu quero ir, Senhor. 2 falaram, amém. Eu vou também com vocês. Queridos, Deus cuida de cada detalhe da criação. Você pode ter certeza disso. Ele nos diz que alimenta todos os pássaros. Quando nós olhamos para a carta, a Tiago ali diz o seguinte, segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. Primícias, querido, refere-se aos primeiros e melhores frutos de uma colheita. Você dedica o que tem de melhor. E você pega, porque Deus lhe deu aquilo, você devolve para Ele. Você olha o que Deus te deu e você pega o primeiro lugar e devolve para Ele. Certa vez eu e Inês estávamos numa igreja, num momento de louvor e adoração. E Deus falou assim com a Neia: vocês não estão me dando as primícias. Ela levou um susto na hora. Porque Deus estava falando dos dízimos. Mas ela falou assim: Senhor, desde sempre, nós nunca deixamos de entregar o dízimo ao Senhor. Nós nunca deixamos
de te devolver pelo menos 10% daquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor disse o seguinte: eu sei, mas vocês não me dão em primeiro lugar. Vocês pagam suas contas primeiro, e depois vocês me dão o dízimo de vocês. Mas eu quero ser o primeiro. Eu quero ser a primícia do que vocês estão recebendo. A partir daquele dia, queridos, nós temos vigiado incansavelmente, para quando recebemos, se for R$100, imediatamente, não usarmos em hipótese alguma, nenhum recurso para outra coisa, a não ser devolvermos para aquele que nos alimenta, e para aquele que nos dá a provisão. Temos o papel de honrar a Deus com nossas vidas. Olhamos para o Salmo 127 e vemos o Senhor falando: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Queridos, a palavra de Deus diz no Salmo 121, que Ele não permitirá que seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Enquanto dormimos, nós nos encontramos no estado mais vulnerável que temos de um dia. E aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Enquanto você dorme, tem um anjo te guardando, meu irmão, para que praga nenhuma chegue até você e atinja você e te fira. Tenha certeza nessa noite, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, o anjo do Senhor já estará com você, te protegendo e te livrando de todo e qualquer mal. Mas nós precisamos praticar uma higiene do sono. Porque quando nós dormimos bem, há certas produções químicas no nosso organismo que são essenciais para a nossa saúde e a nossa renovação física. Nós temos o hormônio da melatonina, que regula os ciclos de sono durante a noite. Nós temos o hormônio de crescimento, o GH. Por isso que seu filho precisa dormir. Por isso que o adolescente precisa dormir. Por isso que a criança precisa dormir. Porque é durante o sono que Deus vai produzir esses hormônios que vão gerar o crescimento nele. Olha que coisa gloriosa. Nós temos também a produção da serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor. Você já viu a pessoa acordar de mau humor quando não dorme bem? Porque não produziu, não descansou. E aí você tem o seu apetite afetado. Alguns para mais, outros para menos. Algumas mulheres até desejam que fosse para menos, porque os ajudaria, né? Mas tem hora que é para mais também. Então nós somos prejudicados por não termos uma noite de qualidade. Muitos ficam usando telas até tarde, sendo que essa tela, querido, do aparelho ou de um tablet, ela emite uma luz azul. E essa luz azul, ela provoca no seu sistema aqui de visão interno uma percepção de que está de dia. Então você inibe toda aquela produção, toda aquela higiene do sono e aquela educação para você iniciar um processo de sono é prejudicada. E depois você fala: estou sem sono. Estou sem sono. Deus não está dando a seus amados. Claro, você não está dormindo. Ele só vai dar se você dormir. Fica na tela até tarde e perde o sono por causa da luz azul. Então largue isso o mais cedo possível. Faça outras coisas, que você vai ver como vai mudar a sua vida. Nosso corpo é semelhante a um cartão de crédito. Você vai usando, mas uma hora chega a fatura. Então, meu irmão, inverta imediatamente. Cuida do seu corpo, cuida da sua higiene do sono. É como se fôssemos a um parque. Falei aqui do passaporte para Disney. Imagina você lá na Disney,
Você durante o dia está tudo bacana, mas você não vê ninguém limpando nada. Só que quando você vai embora, entra uma equipe de higienização e limpeza. Aí no dia seguinte você vai lá novamente e está tudo limpinho. Quando nós descansamos à noite, entra a higiene do sono. Entra o poder de Deus. Entra o Criador. Para renovar em nós todas as substâncias necessárias para o cuidado que precisamos ter com o corpo. Por isso, durma bem, meu querido. A maior causa de demência e Alzheimer é dormir menos de 5 horas por noite. Quando nós falamos da terra, que o povo de Israel não permitiu que ela descansasse, a cada 7 anos, no ano sabático, teve consequências. Quando nós também não vivemos no descanso que Deus gerou para nós, isso também trará consequências ao nosso físico, ao nosso emocional e ao nosso corpo. Por isso, entre em modo de descanso. Às vezes você tira umas férias, mas está estressado. Às vezes, você pode estar trabalhando, você pode estar num barco, pode vir uma tempestade, mas você está dormindo. Sabe por quê? Você está em modo de descanso. Aí Jesus acorda e fala: homens de pequena fé, dormindo no meio da tempestade. Porque Jesus tinha certeza de que ele estava saindo de um lugar e indo para o outro, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele descansava. Por isso nós estamos sendo chamados nessa noite para vivermos esse modo de descanso. Não é para não trabalhar, mas é para trabalhar, estudar, viver, tocar o seu ministério, tocar a vida com Deus, com Jesus, em modo de descanso. Mas não da sua forma, não da minha forma, mas da maneira dele, porque ele é manso e humilde. Queridos, às vezes a coisa mais espiritual que você precisa hoje, sabe qual é? Descansar, dormir bem, para entrar naquilo que Deus te chamou e criou, para você viver no descanso dele. Mas o contrário da fé é a incredulidade. E nós vemos na palavra de Deus, ali em Hebreus, dizendo: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Querido, se você e eu não crermos no Senhor e na sua provisão, nós não podemos experimentar o melhor. Nós não podemos viver o que Deus tem para nós. Porque muitos aqui não puderam entrar na terra, porque não creram e não acreditaram na provisão e na bênção de Deus. A nossa pequena fé pode nos impedir de experimentar o trabalhar de Deus. Mas a palavra também diz em Hebreus 4:3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu te convido a ser esse que acredita. 3 Fs. O primeiro foi fazer. E o segundo foi fé. E o terceiro e último que eu quero meditar com você nessa noite é foco. Mas a falta de foco. Diz assim a palavra de Deus no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante que no verso 25 Jesus fala assim: por isso eu vos advirto. E o que vinha antes do por isso? Nós tínhamos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, uma pessoa querendo que Jesus já decidisse logo a causa da herança dele. Ele já queria imediatamente pegar a herança dele. Nós vemos uma conversa, uma discussão aqui sobre a preocupação com o ganho
financeiro. Nós vemos também um contexto aqui onde os religiosos usavam a religião para ganhos financeiros também. E aí Jesus fala, por isso vos advirto. Mas também por uma outra coisa muito importante. Porque Jesus estava ali falando que ninguém pode servir a dois senhores. E quais eram esses dois senhores que ele estava dizendo? A Deus e as riquezas. Colocando ela no mesmo patamar. Como está essa balança na sua vida? Deus e as riquezas. Não é o quanto você tem, porque eu quero que você tenha muito. Mas é onde está o seu foco. Está em Deus ou está nas riquezas? Onde está essa balança? De que lado ela está mais pesada? Quando olhamos para Mateus, um pouco antes, Jesus também fala o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ajuntar tesouros no céu, querido, é usar tudo o que temos para a glória de Deus. Lucas 12:15 diz assim: então lhe recomendou, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza, meu querido? É um desejo ávido de ter mais, é uma cobiça. O Senhor está pedindo a nós, para nós nos guardarmos disso. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é isso que vai definir quem você é em Deus. Onde está o teu tesouro? Não é errado possuir coisas, meu irmão. O problema é as coisas te possuírem e você viver a partir delas. Pois o materialismo escraviza o nosso coração, escraviza também a nossa mente. E quando olhamos para a palavra, em Mateus, diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Jesus fala para nós, vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não pense que ele está falando só com os discípulos dele lá naquele tempo. Ele está falando comigo nessa noite. Ele está falando com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Hoje, eu percebo muitos mendigos morando em palácios. Mas a proposta de Deus para nós é outra. Ele quer que sejamos príncipes, morando nesse palácio. E o palácio pode ser uma residência mais simples que puder. Pode ser uma casa de madeira que eu já morei um dia. Ela pode ser um palácio, se Jesus estiver lá dentro. Porque se Jesus estiver dentro da casa mais simples que seja, príncipes e princesas estarão morando ali, porque será um lugar de paz. E quanto custa essa paz? Muitos gostariam de comprá-la, mas não se compra com dinheiro. Dizem até que tempo é dinheiro. Já ouviram falar nisso? Se tempo é dinheiro, querido, isso me leva a concluir que todos nós aqui recebemos a mesma riqueza de Deus. 24 horas. Talvez você desejasse que o dia tivesse 30. Ou vários dias você já desejou. Esse dia está muito curto. E o pior é que além das 24 horas serem poucas, 1/3 delas você vai ter que dormir. Sobrou 2/3. Prejudicou mais ainda. Meu Deus, eu não vou conseguir mais fazer tudo o que tem para fazer. E aí o que as pessoas fazem? Sinônimo de eficiência, eficácia. Vou dormir menos. Ah, você dorme 8? Está perdendo tempo. Eu durmo 5. Eu durmo 4. Eu durmo 3. E sou altamente produtivo. Mas somos como um cartão de crédito. Lembre disso. Uma hora a conta chega.
Queridos, às vezes nos falta tempo, por causa da forma que nós usamos o tempo, por causa da forma que nós gerimos. Como você está gastando o seu tempo? Analisa, faça um exercício da sua agenda e de onde você gastou, por exemplo, esta última semana, o seu tempo. E quando você identificar o lugar que você gastou mais o seu tempo, é lá que está o teu tesouro. É lá que você tem o que há de mais precioso em sua vida. Mas lá também está o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, Jesus falou, o teu coração também está neste lugar. Mas o lugar de descanso é o lugar que Jesus nos chama, que é onde nós fluímos no nosso chamado. É onde nós fluímos no nosso dom. É o lugar de descanso. É o lugar que você faz, mas você não se estressa. É o lugar que você se desgasta, mas você tem aquele prazer na sua alma. Porque é o lugar que Jesus te chamou para estar. Querido, se a carga está mais pesada do que você está aguentando, essa é a noite de você abandonar algumas malas. De você abandonar algumas coisas. De você abandonar a bagagem extra. E eu gostaria de concluir a mensagem dessa noite, dizendo que muitas vezes nós estamos crucificados entre dois ladrões. De um lado, o nosso remorso e a nossa tristeza pelo passado. E o outro ladrão está do outro lado nosso, que é a nossa ansiedade pelo nosso futuro. E esses dois ladrões estão te roubando. Estão roubando a sua vida. Estão roubando o seu tempo. Estão roubando a sua vida, a sua história e a sua caminhada com Jesus. Não permita que as preocupações com o amanhã te prive de receber as bênçãos de hoje. Certo dia, a minha mãe estava fazendo natação. Creio que ela já estava com 60 e poucos anos. Queridos, ela estava numa piscina que era um pouco mais alto. Era dessa altura aqui, a piscina. E o professor foi e pediu, pega a sua boia, a sua pranchinha. Não tem aquelas pranchinhas pequenas de isopor? Ela pegou a dela. E agora você coloca a sua pranchinha para frente e bate os pés para a gente treinar a perna agora. Queridos, a minha mãe quase morreu afogada. Mas era só ela botar o pé no chão. Porque a pranchinha quebrou. A pranchinha era desse tamanho. E a piscina era rasa. Era só parar. Muitas vezes, você está prestes a morrer afogado. E é só botar o pé no chão. A sua pranchinha está quebrando. Você está entrando em desespero. E Jesus fala assim, bote o pé no chão. Mas essa pranchinha que quebrou está te levando a níveis de ansiedade, preocupação, angústia, exagerados. Mas não é dessa forma que Jesus quer que você viva. Falamos de 3 Fs. O primeiro F foi o de fazer. O segundo F foi o de fé. E o terceiro, foco. Por isso, querido, faça em primeiro lugar aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que você suporta fazer. Tenha fé e confiança na sua subsistência, porque há um Criador que olha para os pássaros e cuida de cada um. Cada um. Você é primícia, Ele vai cuidar melhor de você. Mas tenha foco e busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite.
Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, fizesse uma análise de como você está aqui nessa noite. Sabe, queridos, às vezes nós escolhemos caminhos, atalhos, para viver, trabalhar, estudar, buscar as coisas comuns da vida, mas em modo descanso. Veja a palavra de Deus novamente. Eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse Jesus falar para você nesta hora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você ouviu essa voz e ela foi para você, se coloque aqui na frente. Fala: Senhor, eu errei nas minhas escolhas. Senhor, eu peguei uma bagagem que não era minha. Estou carregando algo que eu não consigo carregar. Senhor, eu estou comprando algo que eu nem precisava comprar. Eu fiz uma dívida que eu nem precisava fazer. Senhor, eu estou preocupado com o dia de amanhã. Senhor, eu não olhei para os pássaros. Eu não olhei para os lírios. Eu não olhei para a natureza. Eu não percebi que é o Senhor quem cuida de mim. Senhor, eu não percebi que eu sou a primícia, que eu sou o que mais importa, que eu sou o que de melhor o Senhor fez. Senhor, me perdoa por viver tão estressado. Senhor, me perdoa por não acreditar no Senhor como devia. Queridos, eu estou chamando a mim mesmo. Eu estou aqui na frente também. Porque não é fácil viver em modo descanso. Jesus tem um jugo para você nessa noite. E Ele quer colocar esse jugo em você. Mas é preciso que você dê um passo. Jugo é aquilo que a gente coloca entre dois animais, por exemplo, para que eles andem juntinhos, para que um não ande mais à frente do que o outro. E nessa noite o Senhor quer colocar esse jugo em nós. E tem um detalhe: você vai estar querendo que a velocidade que você caminha seja a velocidade de Jesus, e não mais a sua. Ouça o que diz essa canção, porque Jesus está nos chamando para um lugar especial nessa noite. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar, meu irmão. Há um lugar onde a inconstância
ignorância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Só há um lugar, meu irmão. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Entrega seus sonhos aos Jesus. Onde o temor não me enxergue. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Por isso declare nessa noite: esse lugar é no Senhor. E é para esse lugar que o Senhor está te chamando. Esse lugar é no Senhor. Por isso se entregue totalmente a Ele. Esse lugar Deixe Ele colocar esse jugo dele sobre os seus ombros. Pois é este lugar que nós precisamos viver. Só há paz neste lugar. Só há alegria neste lugar. Só há esperança neste lugar. Só há descanso neste lugar. É aos pés de Jesus. É neste lugar, Senhor. É neste lugar, Senhor, que nós nos colocamos nessa noite. É neste lugar, Senhor, que eu me coloco nessa noite. É neste lugar, Senhor, que eu preciso estar nessa noite. É neste lugar, Senhor, que junto aqui com meus irmãos nós queremos estar. E nós estamos aqui juntos, Pai, à frente, declarando a nossa dependência no Senhor. O Senhor disse que o Senhor é manso. O Senhor disse que o Senhor é humilde. E humildade nos lembra, Pai, uma criança. E nós estamos aqui nessa noite como crianças entregues ao Senhor. Como crianças, nós dizemos ao Senhor: Pai, nós não sabemos fazer. Nós precisamos da Tua ajuda para fazer. Nós precisamos de Ti, Jesus, para nos orientar nessa noite. Por isso nós te pedimos. Por isso, Senhor, nós correspondemos ao Teu chamado de vinde a mim nessa noite. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E nesse tempo eu vos dou descanso para as vossas almas abatidas, sem sossego. Nessa noite o Senhor libera paz sobre os corações. Receba da paz que excede todo o entendimento humano. E viva no descanso para o qual Deus te chamou e te criou. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Rendemos graças ao Senhor. Porque o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso descanso, Jesus. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos abraçar. Obrigado por nos dar uma nova oportunidade de iniciarmos a semana da maneira que o Senhor nos chamou, para vivermos em modo de descanso. E nós estamos aqui, Senhor. Obrigado por nos ensinar. E nós queremos aprender. Nós precisamos aprender, Senhor. E nós te agradecemos nessa noite. E nós te aplaudimos. Aplaudimos a Ti, Jesus. E te damos toda a honra e toda a glória.
Obrigado, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que eu preciso, querido. Se na caminhada você sentir que está indo um pouco mais para o lado, volte-se para Jesus. Amém.